E aí, meus queridos, tudo de boa na lagoa? Tudo suave na nave? Então, para ajudar você a passar em medicina, hoje eu vou resolver com vocês aqui as questões de química da Unifor, Universidade de Fortaleza, vestibular de 2021.1. Beleza? As questões de química começam na página 19. Então começamos aqui, ó, pessoal, com a questão número 21. E ela diz o seguinte, né? Segundo suas características tecnológicas, os polímeros podem ser classificados em termoplásticos e termorrígidos. E de acordo com o comportamento mecânico, os polímeros são divididos em três grupos: elastômeros, tá? Plásticos, rígidos e flexíveis, e fibras. Considere as afirmações a seguir sobre polímeros, tá? 1. É tanto que lá no final tem assim: é correto apenas o que se afirma em. Vamos marcar aqui as afirmativas corretas, tá? Os polímeros termoplásticos possuem ligações químicas fracas, van der Waals, entre as cadeias, que são facilmente rompidas. Quando aquecidos, suas ligações são quebradas, facilitando a movimentação de cadeias poliméricas, umas em relação às outras, e, assim, a capacidade das cadeias de fluírem com a aplicação de temperatura garante a esses materiais a propriedade de serem reciclados. Pessoal, essa definição aí está perfeita. Os polímeros termoplásticos, né, eles têm suas cadeias poliméricas, tá? E entre essas suas cadeias poliméricas existem forças de atração que são forças de atração fracas, chamadas de forças de Van der Waals. São as forças de atração que ocorrem entre suas cadeias poliméricas. E o aquecimento pode facilmente quebrar essas forças de Van der Waals, ó. Forças de Van der Waals. E ele diz assim: quando aquecidos, suas ligações, né, ó, quando aquecido, suas ligações são quebradas, facilitando a movimentação de cadeias poliméricas, uma em relação às outras. E assim a capacidade das cadeias de fluírem com a aplicação de temperatura garante a esses materiais a propriedade de serem reciclados. Os polímeros termoplásticos podem ser reciclados pelo aquecimento. Então você molda, né, o plástico de acordo com a forma, exercendo sobre ele uma temperatura e uma pressão, e você consegue moldar os polímeros termoplásticos. Então essa afirmativa 1 está correta. Beleza? Vamos lá. 2. Os polímeros que aquecidos ou tratados assumem estrutura tridimensional reticulada, com ligações cruzadas, tornando-se insolúveis e infusíveis. Eles são chamados de termorrígidos. Correto. Os polímeros termorrígidos, pessoal, têm suas cadeias poliméricas com ligações covalentes cruzadas. Afirmativa 2 aqui, ó. Então você tem entre as cadeias poliméricas que eu estou representando aqui, ligações covalentes cruzadas. Ligações covalentes entre suas cadeias, ligações covalentes cruzadas. Essas ligações covalentes cruzadas dificultam a movimentação das cadeias poliméricas. Então vamos continuar. Então aqui eu vou chamar isso aqui, ó, de ligações cruzadas, tá? São o que nós chamamos de ligações covalentes, tá? Ligações covalentes cruzadas, que unem as cadeias poliméricas. Então ela diz assim: assumem uma estrutura tridimensional reticulada com ligações cruzadas, tornando-se insolúveis e infusíveis. São chamados de termorrígidos. Esses polímeros não podem ser novamente amolecidos pelo calor. As ligações químicas primárias covalentes
são responsáveis pelas ligações cruzadas entre as cadeias, justamente essas ligações cruzadas aqui, ó. Entre as cadeias poliméricas eu tenho ligações covalentes cruzadas, tá? As quais só são rompidas com a introdução de elevadas quantidades de energia, que usualmente levam também ao rompimento das ligações que constituem as cadeias poliméricas, com a consequente degradação do polímero, logo dificultando sua reciclagem. É exatamente isso. Os polímeros termorrígidos, eles têm uma dificuldade maior de ser reciclados, porque para me quebrar essas ligações covalentes cruzadas, eu preciso de elevadas temperaturas e energia, e isso acaba, na realidade, é o que? É degradando o polímero, tá? E isso, a sua degradação impede a sua reciclagem, ou dificulta a reciclagem. Então, essa afirmação também está correta, tá bom? No caso, a 2 aqui, né? A 1 está correta, a 2 também. Vamos para a 3. Plásticos são materiais que contêm como componente principal um polímero orgânico natural e são sólidos em temperaturas diversas. Os plásticos não são sólidos em temperaturas diversas e sempre o são durante o seu processamento. Claro que não. Você aquece o plástico e ele passa para a fase líquida, né? Então isso aqui é incorreto. Plásticos rígidos são os que a temperatura ambiente suportam um alto grau de tensão de compressão, mas são frágeis em ações de tração. Se eles estão rígidos, eles aguentam mais a tração. Os elastômeros, já vem de elástico, você entende elastômero de elástico, não experimentam muita deformação. Isso aqui está incorreto. Antes de se romperem, mas plásticos flexíveis não resistem tanto à deformação quanto os rígidos. Ora, se os plásticos são flexíveis, eles resistem melhor à deformação. Então isso aqui está incorreto. E, por isso, são mais resistentes à ruptura. A diferença básica entre eles é que para romper um plástico rígido se faz necessário pouca tensão, mas muita energia, enquanto os plásticos flexíveis sofrem ruptura a uma tensão maior e absorvem menos energia. Bom, por vários motivos, esse item 3 está incorreto, tá bom? Então isso aqui está falso, então a correta aqui seria a opção da letra C. As afirmativas corretas aqui é a 1 e a 2. Maravilha, show de bola. Vamos para a próxima. Força, você consegue. Vamos para a próxima. Sangue no olho, faca no dente, vamos para cima. 22. A 22, ela diz o seguinte. Vamos lá. A titulometria, que vem de titulação. A titulometria inclui um grupo de métodos analíticos baseados na determinação da quantidade de um reagente de concentração conhecida que é requerida para reagir completamente com o analito. A titulometria, que é a titulação volumétrica, é a medida de volume de uma solução de concentração conhecida necessária para reagir essencial e completamente com o analito, que é a solução de concentração desconhecida. Sobre a técnica, os componentes e os procedimentos, assinale a alternativa correta. Beleza? Então vamos analisar os itens A, B, C, D e E de acordo com a titulometria, em relação à técnica, os componentes e os procedimentos. Beleza? Então vou mostrar para vocês aqui uma figura, tá? Vamos lá. Então, pessoal, eu dividi aí a página em duas, tá? E a gente vai ler as alternativas de A a E. E com a A diz assim: titulante é a solução instável e de concentração desconhecida. Isso aqui já está falso, porque o titulante, pessoal, ele fica na chamada bureta. Aqui o sistema de titulação, você tem aqui uma bureta, tá? Que é um instrumento de precisão graduado. E na bureta fica o titulante, que é a substância de concentração conhecida, tá? E o titulante vai neutralizar o titulado, tá? Esse titulado aqui, ó, fica aqui embaixo, também chamado de analito, que é a amostra a ser analisada, tá?
ela é colocada no Erlenmeyer, tá? Essa vidraria aqui, né, que a gente sabe que ela é chamada de Erlenmeyer, ou Erlenmeyer, como alguns gostam de dizer. Mas esse aqui é o Erlenmeyer, tá? Então, o Erlenmeyer fica o analito, a substância de concentração desconhecida, da qual eu vou encontrar a concentração da solução. Então, na letra A diz, o titulante é a solução instável, pelo contrário. E de concentração desconhecida, não, é a de concentração conhecida. De um reagente que é adicionado sobre a solução da amostra, que contém a espécie cuja concentração se deseja determinar. Então, isso aqui está falso. B. Titulado. Titulado é a solução do analito, a qual fica no Erlenmeyer, aqui embaixo. Solução da qual se deseja determinar a concentração de uma espécie química, amostra. Perfeito. A opção da letra B está muito correta, exatamente isso. Titulado, a solução do analito, solução da qual se deseja determinar a concentração de espécie química, amostra. É justamente a solução que fica no Erlenmeyer. Vamos ver os outros itens. C. O arranjo típico para a realização de uma titulação consiste em um aparelho composto por uma bureta, ok, com suporte de bureta com base de porcelana. Olha, nem sempre essa base precisa ser de porcelana. A gente pode botar até um papel branco, um fundo branco, para você evidenciar a mudança da cor do indicador. Um suporte de bureta com base de porcelana para fornecer um fundo apropriado para ver as alterações do indicador, e um frasco Erlenmeyer de boca larga. Não é uma boca larga é Becker, tá? Então isso aqui também fica um pouco estranho. Contendo um volume precisamente conhecido da solução a ser titulada. A solução é normalmente transferida para o frasco usando uma pipeta. A solução é normalmente transferida para o Erlenmeyer, tá? Usando uma pipeta volumétrica. Então, por algumas razões que vocês estão vendo aí, esse item também está falso. Letra D. Antes do começo da titulação, a solução a ser titulada, a qual vai ficar no Erlenmeyer, de um ácido, é colocada em frasco. Colocada em frasco não. Ela é colocada no Erlenmeyer. E o indicador é adicionado ao sistema. Ó. Vamos aqui para essa figura. Ó. O titulado fica no Erlenmeyer. Em seguida eu coloco gotas do indicador, certo? No caso aqui pode ser a fenolftaleína, se for uma titulação ácido-base. Depois eu completo a bureta com o titulante, que é a solução de concentração conhecida. Daí a gente vai gotejar, certo? O titulante sobre o titulado, até que uma substância neutraliza a outra. Como eu sei? Na hora que mudar o indicador. Na hora que ficar rosa aqui, por exemplo, no caso da fenolftaleína, significa que a base que estaria na bureta neutraliza o ácido que estaria aqui no Erlenmeyer. Então a gente anota o volume que nós gastamos da bureta, que nós utilizamos para neutralizar a substância de concentração desconhecida. Através do volume que eu gasto da bureta, de concentração conhecida, de solução de concentração conhecida, eu vou determinar a concentração da solução desconhecida que está no Erlenmeyer. Tá bom? Então, a D também é falsa. E a letra E. Durante a titulação, o titulante é adicionado ao frasco com agitação até que a cor do indicador se torne persistente. Durante a titulação, o titulante é adicionado ao Erlenmeyer. Durante a titulação, o titulante é adicionado ao Erlenmeyer. Esse ao frasco aqui, ele não se refere ao que esse ao frasco. Durante a titulação, o titulante é adicionado ao Erlenmeyer com agitação até que a cor do indicador se torne persistente. Então, nessa questão aqui, a nossa alternativa correta é a letra B. Maravilha? Show! Vamos lá, você consegue. Vamos para frente, vamos para a próxima. Questão 23, né? A série eletroquímica, também designada por série eletromotriz, consiste numa série de elementos químicos dispostos por ordem de seus potenciais de eletrodo. Então assim, pessoal, tem um texto aí, vocês estão vendo aí, ó, os potenciais de redução, os potenciais de eletrodos em volts, tá? Por que eu chamo potencial padrão de redução? Porque todas essas reações que aí estão, se você observar, são reações que envolvem ganho de elétrons. Os elétrons estão do lado esquerdo da seta.
como os elétrons estão do lado esquerdo da seta, indicam ganho de elétrons. Então, isso indica reações de redução. Portanto, esses potenciais em volts aqui indicam os potenciais de redução, tá certo? Desses eletrodos de cromo, zinco, alumínio, diversos eletrodos que aí estão, né? Ferro, cálcio, cobalto. Então, a gente lembra que quando a gente tem uma pilha, né, você vai ter o cátodo e o ânodo. O ânodo sofre oxidação e o cátodo sofre redução. Então, no final ele pergunta assim, ó, assim sendo, assinale a alternativa que pode ser considerada correta. Então, analisando os potenciais de redução desses eletrodos, vamos ver qual deles tem a maior capacidade de sofrer redução e ganhar elétrons e qual que vai perder os elétrons, tá? Então, vamos analisar as alternativas, tá bom? De A a letra E, para a gente encontrar aqui a verdadeira, tá bom? Na letra A diz o seguinte, vamos analisar aqui, ó. A letra A diz assim, ó. Uma ponte metálica de ferro, com sapatas mergulhadas em um copo d'água salino, rico em íons lítio, cálcio e cromo, sofre oxidação e corrosão. Então, imaginemos, por exemplo, a gente tem aqui uma placa de ferro, é como se você tivesse aqui uma barra de ferro, certo? Vou até representar maior para a gente visualizar. Digamos que você tem aqui um sistema, tá? E que você tem aqui uma barra de ferro, representando aí, por exemplo, a ponte metálica de ferro. E aí você tem aqui uma solução salina rica em íons lítio, lítio+, cálcio, Ca2+, e cromo, Cr3+, tá? Então, o ferro aí vai sofrer corrosão. Bom, o ferro só vai sofrer corrosão se um desses metais que estiverem em solução aquosa tiverem uma tendência de ganhar elétrons, ou seja, um potencial de redução maior que o ferro. Se o lítio, o cálcio ou o cromo tiverem potencial de redução superior ao ferro, eles vão promover a oxidação do ferro. Então vamos analisar e ver, no caso, esses metais lá em cima. Ó, no caso aqui, vamos lá, o ferro Fe, ó, ele tem potencial de redução de menos 0,44 volts, né? O lítio tem um potencial de redução menor, é menos 3,05 volts. O cálcio também tem potencial de redução menor. Aliás, cálcio aqui 2+, né, que é mais 0,40, né? E aqui você tem aqui mais 0,40, que é o potencial de redução. E temos aqui também o cobalto, não, o cromo, né? Cadê o cromo? Cr menos 0,74. Então, rico em íons lítio, cálcio e cromo, sofre corrosão e oxidação. No caso, pessoal, isso não vai acontecer, tá? Aliás, não é esse menos 0,44 aqui, não. No caso do ferro aqui, vamos procurar aqui. Aqui tem ferro 3+, 2 elétrons dando ferro. Esse valor aqui, pessoal, na realidade não é este valor. É 0,48. Inclusive está até errado aí. Mas no caso a letra A, pessoal, ela não vai acontecer. O ferro não vai sofrer corrosão, certo? Nesse caso aí, ele não vai sofrer corrosão porque o potencial de redução do ferro é maior. É maior do que o do lítio. Menos 0,44 é maior do que menos 3,05. É maior do que menos 0,74. Então, isso aí não é para acontecer. Tá bom? Então, a letra A estaria falsa. Tá bom? Letra B, uma janela com esquadrias de alumínio. Então vamos marcar aqui que a letra A não vai acontecer. Letra B, uma janela com esquadrias de alumínio, certo? Em contato com o ar, sofre inicialmente processo de oxidação por ação do oxigênio, eletronegativo, e posterior processo de corrosão. Como assim? Ele vai sofrer oxidação e depois corrosão, né? Ou seja, degradação, digamos assim. Ó, pessoal, na realidade é o seguinte, quando você tem objetos de alumínio, observe, quando você tem uma panela de alumínio, um portão de alumínio, ou você tem, por exemplo, uma esquadria de alumínio, vamos supor objetos de alumínio, certo? Vamos supor uma panela, por exemplo.
Observe, pessoal, que a panela de alumínio ela demora muito para sofrer corrosão. Os objetos de alumínio eles são mais resistentes à corrosão porque é o seguinte, o alumínio, pessoal, ele reage com o oxigênio do ar, tá? Ao reagir com o oxigênio do ar, ele vai formar o óxido de alumínio, Al2O3. Mas, diferentemente do ferro, quando o ferro enferruja, ele forma o óxido de ferro, mas ele se esfacela, ele vira pó. Ele vai se desgrudando do ferro, tanto que quando você pega num portão enferrujado, a sua mão fica vermelha, a ferrugem passa para as mãos, né? Mas no caso do alumínio, quando ele sofre corrosão, na presença do oxigênio, ele vira o óxido de alumínio. E o óxido de alumínio, pessoal, ele forma uma película protetora ao redor da panela de alumínio. É como se esse óxido de alumínio aqui, ele fosse uma autotinta, uma autoproteção. E ela impede que o alumínio de dentro sofra novas corrosões. Então é como se fosse uma película protetora, tanto que a panela de alumínio nova, ela é zerada, mas quando vai passando o tempo ela vai ficando opaca, porque vai se formando essa camada de óxido de alumínio que vai protegendo o alumínio de dentro contra novas corrosões. É o que acontece também com as esquadrias de alumínio. Elas vão ficando protegidas com essa camada de óxido de alumínio que vai ficando sobre elas, e aí você tem o tempo, né? O tempo de corrosão, o tempo de oxidação é muito, muito, muito maior. Tá? E aqui é um pouco estranho porque ele diz que os objetos de alumínio, no caso as esquadrias, eles vão sofrer oxidação, quer dizer, vão virar o óxido de alumínio e depois, posterior, o processo de corrosão. Na realidade, isso não vai acontecer, certo? Então, esse item também estaria incorreto, tá bom? Letra C. A letra C diz o seguinte: uma placa metálica de cobre mergulhada em uma solução de iodeto de zinco, iodeto de zinco é ZnI2, aqui eu estou me referindo ao zinco 2+, tá? Uma placa metálica de cobre mergulhada em uma solução de iodeto de zinco sofrerá corrosão e tornará a solução azulada. Então, na letra C, se eu tiver, por exemplo, um sistema, eu tenho aqui um fio de cobre é vermelho, então digamos aqui que eu tenho uma barra de cobre, o cobre é vermelho, tá? Numa solução de iodeto de zinco, ou seja, zinco 2+. Essa reação ocorre, vamos ver os nossos potenciais de redução. Se o potencial de redução do zinco for maior que o cobre, aí sim, ele vai promover a corrosão do cobre. Mas vamos analisar os valores lá de cima. Ó. Vamos procurar aqui o cobre e o zinco. O zinco, o potencial de redução dele é menos 0,76 volts. E o potencial de redução do cobre, Cu, cadê o cobre? E o potencial de redução do cobre está aqui, é mais 0,34 volts. Então, quem é maior? Mais 0,34 ou menos 0,76? Ora, o maior é mais 0,34. Então, significa dizer que o cobre ganha e o zinco perde. Como o potencial de redução do zinco é menor do que o do cobre, então o zinco não vai conseguir deslocar o cobre. Então, essa reação aqui ela não ocorre. Mas na letra D, olha só o que é que tem na letra D. E se fosse o contrário, que é o caso da letra D, ó. E se fosse o contrário, olha a D. Uma placa de zinco mergulhada em uma solução de cobre irá depositar sobre a placa de zinco uma camada de cobre avermelhado sólido. Se eu tivesse então agora aqui, ó, moçada, uma barra de zinco, certo? Mergulhada numa solução de cobre. Se eu tiver uma barra de zinco mergulhada numa solução de cobre 2+, aí sim, como o potencial de redução do cobre, que é a tendência que ele tem de ganhar elétrons, é mais 0,34 volts, e o potencial de redução do zinco, que é menor, é menos 0,76 volts, então significa dizer que o cobre ganha. Então o cobre vai sofrer uma redução e vai virar cobre metálico e vai cobrir essa placa de zinco com uma camada de cobre vermelho, cobre metálico. Então aqui vai acontecer o que nós chamamos de reação de óxido-redução. O cobre 2+, na presença do zinco metálico, que é o zinco 0, o cobre vai sofrer redução passando a cobre 0, que é cobre metálico,
e o zinco vai sofrer oxidação passando a zinco 2+. Então, uma placa de zinco mergulhada em uma solução de cobre, cobre 2+, irá depositar sobre a placa de zinco uma camada de cobre avermelhado sólido? Sim, correto. Então, nossa opção aqui vai ser correta, vai ser a opção da letra D. E na letra E, tá? A letra D vai ser, no caso, a nossa opção correta, tá? E na letra E, o maior potencial de oxidação na série apresentada na figura. Aquele que tem o maior potencial de oxidação, pessoal, é aquele que vai ter o menor potencial de redução. Certo? Aquele que vai ter o maior potencial de oxidação vai ser aquele que vai ter o menor potencial de redução. Quem vai ter o menor potencial de redução aqui é o menor valor de todos. O menor valor de todos aqui é o do lítio, ó. O menor potencial de redução, que é o do lítio, é menos 305 volts. Então, ele vai ter o menor de redução e o maior de oxidação. Ele vai ter, no caso, a menor tendência em ganhar elétrons e vai ter, portanto, a maior tendência em perder elétrons. Tá? E aqui diz assim, então, ó. O maior potencial de oxidação na série apresentada na figura pertence a um sistema contendo uma solução de mercúrio divalente. Mercúrio divalente positivo? Não. Quem tem o maior potencial de oxidação é quem tem o menor de redução, que é menos 3,05 volts. Não será o do mercúrio, será o do lítio. Portanto, a correta será a opção da letra D. Beleza, pessoal? Show de bola? Suave na nave? De boa na lagoa? Vamos em frente. Questão 24. Os valores de variação de entalpia ΔH e variação de energia ΔE de determinados reagentes em determinados produtos são os mesmos, independentemente da sequência de reações utilizadas para obtê-la. Essa afirmação é conhecida como a lei de Hess. Considere os seguintes valores de ΔH de combustão de hidrogênio H2, C6H6, que é o benzeno, e C6H12, que é o hexeno, respectivamente como menos 242, menos 3.170 e menos 3.690 kJ por mol. De uso desses dados, podemos afirmar que para a seguinte reação, o valor de ΔH para a reação será de aproximadamente... Então, pessoal, aí a gente tem as entalpias de combustão do hidrogênio, do benzeno e do hexeno, tá? Então, a gente precisa montar essas reações de combustão para a gente trabalhar com a lei de Hess para determinar o ΔH dessa reação aí. Que interessante, pessoal. Observe. Muita gente aí olhou para a reação e não observou algo muito importante. Se você fizesse os cálculos utilizando as combustões do hidrogênio, do benzeno e do hexeno, tomando como base encontrar o ΔH desta reação aqui, você iria encontrar o valor de menos 278, que está errado. O valor correto não é menos 278, é menos 206, certo? Mais interessante, essa equação aí, se você observar ela no caso, você vai ver que ela não está balanceada. E toda equação, pessoal, precisa estar corretamente balanceada. Só que nessa questão tinha uma pegadinha. Nem todo mundo fez o balanceamento dessa equação. Não observou que ela não estava balanceada. Observe que aqui é C6H12. E aqui eu tenho 6 hidrogênios e aqui eu tenho 2. Então 6 com 2 dá 8. E do outro lado direito tem 12. Então todo mundo deveria atentar para que essa equação estivesse balanceada. E ela não estava. Então foi uma pegadinha mesmo. Então, na realidade, se aqui tem 12, aqui tem que ser 12. Então, você tinha que trabalhar com um 3 aqui na frente. Se você não trabalhasse com esse 3 aqui na frente, você faria o cálculo usando a lei de Hess e encontraria a opção da letra B. E é a letra A. Então, vamos lá. Fazendo as combustões do hidrogênio, combustão é uma reação com o oxigênio do ar. Então, o hidrogênio vai reagir com um meio de oxigênio e vai dar água, H2O. E o ΔH de combustão aqui, ó, será de menos 242 kJ por mol. Aí vamos para a combustão do benzeno. O benzeno é o C6H6
ele vai reagir com o oxigênio do ar, e aí ele vai formar gás carbônico, CO2, e água, H2O. Aí em seguida a gente faz o balanceamento. Esse aqui é 6 carbonos, aqui é 6 CO2. Esse aqui tem 6 Hs, então eu boto um 3 aqui, 3 vezes 2, 6. E aí eu vou ter 6 vezes 2, 12. 12 com mais 3, 15. Então aqui eu vou colocar 15 sobre 2. E a entalpia de combustão do benzeno será de menos 3.170 kJ por mol. E fazendo a combustão do C6H12, que pode ser o hexeno, ele vai reagir com o oxigênio do ar e ele vai dar CO2, gás carbônico e água. E o ΔH de combustão aqui será de menos 3.690 kJ por mol. Completou, balanceou. Esse aqui é 6 carbonos, aqui são 6 CO2. Esse aqui tem 12 Hs, então para dar 12 aqui eu boto um 6, 6 vezes 2, 12. Falta os oxigênios, 6 vezes 2, 12, 12 com mais 8, 18. Esse aqui, 12 com mais 6, 18. Esse aqui tem 18, aqui tem que ter 18, então eu coloco 9. Beleza? Então, para eu encontrar o ΔH aqui, pessoal, dessa reação, é muito simples. Basta eu trabalhar com os ΔHs e lei de Hess, não esqueçam, é feito para dar certo. Como é feito para dar certo, a gente trabalhando só com os ΔHs aqui, dá para a gente chegar à opção correta, né? É tanto que, vamos lá, ó. Se aqui tem 3H2, então o que é que eu vou fazer com essa primeira reação aqui? Com essa primeira reação aqui, pessoal, eu vou multiplicar toda ela aqui por 3, ó. Essa primeira reação aqui, eu vou multiplicar toda ela aqui por 3, tá? Eu vou repetir e multiplicar todo mundo aqui por 3, tá? Inclusive o ΔH também por 3, tá? Aí aqui tem C6H6, C6H6 e aqui também C6H6. Lado esquerdo, 1 mol, 1 mol. Então, com essa segunda reação aqui, que é a reação de combustão do benzeno, eu não vou fazer nada. Essa aqui eu vou manter, eu vou repetir. Eu vou manter essa reação. Repetir, inclusive, o ΔH. E aqui tem C6H12, mas o C6H12 aqui está do lado esquerdo. Eu quero que ele passe para o lado direito. Então, o que é que eu vou fazer com essa terceira reação? Eu vou precisar inverter. E se eu inverter, eu vou mudar o sinal do ΔH. Então, aqui você vai precisar inverter essa reação. Se você vai inverter, você muda o sinal do ΔH. Então, para a resposta, quem vai ser o ΔH dessa reação? Vai ser 3 vezes menos 242... menos 3.170, mais, invertendo o sinal, 3.690. Então, o ΔH aqui vai ser, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, vai 1, 6, 7, menos 726, menos 3.170, mais 3.690. Sinais contrários, soma e repete o sinal. Vai ficar aqui para a gente, só para a gente ganhar tempo. Vai ficar aqui 726 mais 3.170. Vai ficar, no caso o ΔH aqui, vai ser menos 3.896 mais 3.690. Sinais contrários, subtrai e permanece o sinal do maior. No caso vai ficar, portanto, o ΔH de menos o que? 3.896 menos 3.690. Vai dar menos 206 kJ por mol. No caso aí, a alternativa correta, opção da letra A. Então, lei de Hess, moçada, é feito para dar certo. Tá bom? É tanto que você também poderia fazer as reações, ó. Só para ver que isso aqui é feito para dar certo mesmo. Ó. Vou mostrar aqui só pelas reações. Na primeira, você multiplicou todo mundo por 3, não foi? Então ficou assim, multiplicando todo mundo por 3, ó, só para você observar. Ficou aqui, ó, 3H2 mais 3 sobre 2O2. Nem precisava fazer isso não, estou fazendo só para mostrar que isso vai dar certo, tá? 3H2O. E o ΔH fica 3 vezes menos 242.
que no caso aqui vai ficar menos 726. A segunda reação, a gente repetiu ela, a gente manteve, né? A segunda reação você repete, então fica como C6H6 mais 15 sobre 2 O2, dando 6CO2 mais 3 águas. E o ΔH ficou o mesmo, menos 3.170 kJ por mol. E a última equação a gente inverteu, né? No caso aqui a gente inverte. Então só vou mostrar para você que isso é feito para dar certo. Invertendo vai ficar 6CO2 mais 6 águas, né? Dando aqui, ó, C6H12 mais 9O2. E o ΔH, mudando o sinal, vai ficar mais 3.690. Beleza pura, fecha a conta e passa a régua. Nesse caso, sabemos que as substâncias que estão em lados opostos à seta, que forem iguais, nós vamos cancelar. Então, nós vamos cancelar quem aqui, ó? Vou cancelar 6CO2, com 6CO2. 3 com mais 3, 6 águas aqui, ó. Com 6 águas aqui, vão embora. E aqui eu vou somar, ó, 3 sobre 2 mais 15 sobre 2. Aqui vai dar 18 sobre 2, que dá 9. Então, eu vou cancelar 9O2 com 9O2. Então, o que nos restou, como isso é feito para dar certo, C6H6 mais 3H2, dando C6H12. E o ΔH será o somatório das entalpias intermediárias. No caso aqui vai ficar menos 206 kJ por mol. Beleza, pessoal? Força, você consegue. Força, sangue no olho, faca no dente, vamos para cima. Maravilhas? Vamos para a próxima. Questão número 25, diz assim: considere o esquema a seguir, do qual foram retiradas 3 alíquotas. Alíquotas são pequenos volumes, A, B e C, a partir de uma mesma solução aquosa. Então, vamos lá. Solução original, volume de 3 litros e a concentração é igual a 15 gramas por litro. Então, eu tenho aqui, ó, 15 gramas em 1 litro de solução. Como eu tenho 3 litros, então ao todo eu vou ter 45 gramas de soluto, tá? Solução A, eu tirei uma alíquota de 300 ml da solução original. Ó, pessoal, a alíquota é só você retirar um pequeno volume da solução original. Mas a concentração da alíquota é a mesma concentração da solução original. Você tinha uma solução original de concentração igual a 15 gramas por litro. Então, imagine aqui, você tem aqui um balão volumétrico. Aí você tem aqui uma solução de concentração 15 gramas por litro. Aí você tira uma alíquota de, no caso, a solução A, de 300 ml. Certo? Solução B, alíquota de 500 ml da solução original. Aí daqui você vai tirar um outro volume que é 500 ml. Da mesma solução original. Vou colocar aqui. Você vai tirar agora aqui, na solução B, 500 ml da mesma solução original. Solução C, outra alíquota de 1,5 litros da solução original. Então, você vai tirar agora aqui uma outra alíquota, no caso da solução C, de 1,5 litros da solução original. Então, as três, A, B e C, são alíquotas da solução original de concentração 15 gramas por litro. Então, essas três soluções aqui, pessoal, na realidade, elas vão ter a mesma concentração. Apenas os volumes são diferentes. Uma é 300 ml, a outra é 500 ml, a outra é 1,5 litros. Tá? Então, ele diz assim, vamos lá. A concentração da solução existente no recipiente A é de 9 mg por ml,
Vamos lá, ó, 9 miligramas por ml. Se você multiplicar por 1000 em cima e multiplicar por 1000 embaixo, dá 9 gramas por litro. E não é 9 gramas por litro, é 15 gramas por litro. Então a letra A está falsa. Letra B. A massa do soluto existente no recipiente C é de 15 gramas. A massa de soluto no recipiente C é de 15 gramas. Eu tirei 1,5 litros, né? Então a gente viu o seguinte, que você tem 15 gramas em 1 litro. Então se você tem aqui 1,5 litros, seriam quantas gramas? No caso aqui, seria 22,5 gramas. Então quando ele diz aqui, ó, que a massa do soluto existente no recipiente C é de 15 gramas, não, seria de 22,5 gramas. Então essa letra A está falsa, a letra B também. Letra C. A concentração da solução A é igual à concentração da solução B? É. A B e a C, na realidade, elas vão ter a mesma concentração porque são alíquotas da solução original, de concentração 15 gramas por litro. Então, quando ele fala a concentração da solução A é igual à concentração da solução B? É. E na letra D diz, a concentração da solução A, B e C são iguais? São alíquotas da mesma solução, isso também está correto. É tanto que essa questão aí ela foi anulada, tá, pessoal? Por quê? Porque ela vai ter duas alternativas corretas. Ela vai ter a letra C e a letra D como correta. Sempre a Unifor trata de anular uma questão, né? No ano passado também foi, no ano posterior também foi a mesma coisa e assim vai. Aí, ó, após a retirada das 3 alíquotas, a massa do soluto resultante na solução original é de 5 gramas? Também não será, tá bom? Aqui eu teria 2 respostas corretas, a C e a D, e a questão foi anulada. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, você revisa as questões, tá bom? Dá um like aí, curte aí, certo? Fortalece aí o nosso canal para a gente produzir outros vídeos para ajudar você no seu sonho de passar em medicina. Maravilha? Um grande abraço e até a próxima.